Bom dia. Bom dia, Lana. Bom dia, Aline. Espera mais um pouquinho para o pessoal entrar, né? Bom dia. Bom dia, Érica. Gente, o som tá bom? Tá muito alto? Tá baixo? Pronto. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou lendo uma mensagem pra gente já começar a se harmonizar. Deixa eu abrir aqui. Vou ler a mensagem. Deixa eu começar a se harmonizar. A paz começa comigo. É importante entender que somos responsáveis por nós e pelas consequências de nossos pensamentos, palavras e ações. Se você deseja a paz, não pode semear a discórdia. A lei da ação e reação é universal e não foi criada pelos homens, portanto, não há negociação. Muitas vezes observamos o mal vencendo. Mas isso sempre será temporário, pois o bem sempre vencerá e será o resultado final. O final feliz sempre existirá. Hoje só enxergamos a página que estamos vivendo, e é nessa página que escrevemos nossa história. Amanhã é um novo dia, e tudo pode mudar, mas é agora que eu posso agir, portanto não posso continuar agindo de maneira errônea, se desejo algo melhor. Devo selecionar as sementes agora, e com muita atenção. Não devemos nos revoltar com as colheitas ruins, pois elas ainda são resultado do plantio de ontem. A revolta só piora a situação e permitirá que as sementes ruins continuem a cair no solo. Se você errou, peça perdão e volte ao caminho do bem. Não existe outro caminho a seguir. Faça o seu melhor. Mesmo que todos o ignorem, lembre-se, você colhe o que você plantou. Cuide do seu jardim. O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo é certo, mesmo que só você esteja fazendo. Ajude-se e ajude seus companheiros de jornada em primeiro lugar, através da oração sincera. A paz começa em nós e só alcançará a plenitude quando todos estiverem em paz. Portanto, comece a orar e vigiar a você mesmo e perceba se não é você o causador da discórdia. Perdoar é muito importante. É necessário parar e meditar, conversar com a nossa mente, encontrar as respostas para poder seguir em frente.
Não podemos ficar o dia inteiro planejando, mas também não podemos sair por aí sem nada planejado. Busque o equilíbrio e saia semeando suas melhores sementes. Creia, Deus está no controle e você, por mais dolorosa que for a situação, está no lugar que deveria estar. Tudo acontece para o bem. Essas são mensagens que todo dia eu recebo pelo amigo Cleiton, também trabalhador da casa. São sempre mensagens assim, que ajudam a aliviar a gente. Ver que nada acontece por acaso, né? Deixa eu ver aqui. Então a gente já vai iniciar. Quem quiser, vamos fazer agora a nossa prece inicial. Quem quiser fechar os olhos, ficar numa posição mais confortável, pra gente relaxar um pouquinho, tá bom? Querido Mestre Jesus, lhe agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, todos nós, encarnados e desencarnados, estarmos aqui reunidos para fazermos o Evangelho. Que todos nós possamos absorver a sua mensagem e, acima de tudo, Senhor, colocá-la em prática para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento espiritual e, sempre que possível, auxiliarmos todo e qualquer irmão que aparecer em nossa jornada evolutiva, Senhor. Fica conosco durante todas as leituras que serão feitas na manhã de hoje. Que assim seja. Bem, seguindo a sequência do livro, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Dos itens 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, bora fazer nossas leituras para a gente falar um pouquinho sobre algo tão importante, tão necessário na nosso crescimento, que é sobre perdão. Vai lá? Graças a Deus, Serina. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma Pausou. Vou retomar isso aqui que eu acho que deu uma caída aqui na conexão. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza.
O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar o seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pelo qual o ofendido, ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo, vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Nessa passagem aqui do Evangelho, a gente vê a importância do perdão. Porque se nós não perdoamos os outros, por que Jesus nos perdoará? Por que Deus vai conceder esse benefício para a gente, se nós às vezes somos implacáveis com os outros? Que é algo muito que acontece em redes sociais, na internet, que é a cultura do cancelamento. Determinada pessoa fez alguma coisa, então sumariamente ela já é julgada e ela já é cancelada. Não dão a chance de explicar o porquê que aquela pessoa fez aquela coisa. Às vezes foi uma frase dita de maneira equivocada, no calor da emoção, e de imediato a pessoa não tem chance de defesa. Por que nós às vezes somos tão implacáveis com os outros e às vezes nós não entendemos porque as pessoas não nos dão o direito de resposta também? Às vezes é meio que involuntário da gente, assim, automático, assim, de querer responder, de querer revidar. Mas às vezes é melhor a gente silenciar e tentar entender a pessoa em muitas situações. Como a Celina que está falando, realmente o perdão ele é libertador. Porque quando a gente é ofendido, a gente é machucado, a gente sente, a gente fica remoendo aquele sentimento. E às vezes a gente fica preso numa vibração tão baixa, numa vibração ruim, que a gente começa realmente a alimentar aquilo e se sentir pesado. E toda vez que lembra da pessoa, vem toda aquela história ruim. E às vezes a gente não entende como a gente não consegue ir para frente, se libertar de fato. Então, quando a gente perdoa, mas não perdoar no sentido de simplesmente só esquecer e deixar para lá, mas perdoar no sentido de entender aquela situação e tentar diluir esse sentimento, diminuir essa revolta. Que a dor uma hora vai passar, pode deixar uma cicatriz, mas deixar um aprendizado, porque a gente não se machuque novamente, ou se acontecer uma situação parecida, a gente saber como lidar com isso, da gente não realmente ficar remoendo coisa do passado, coisa que aconteceu, porque às vezes a pessoa
nos machucou e foi muitas vezes sem querer. Mas às vezes a gente não consegue perdoar a pessoa. Ou usar aquela frase, eu perdoo, mas não esqueço. Então você não está perdoando. Porque perdoar não é a mesma coisa de esquecer. Perdoar é a gente aprender com aquilo, tentar entender a situação, até na possibilidade de nós mesmos errarmos, nós temos esse benefício também. As pessoas entenderem a gente, porque nós somos passíveis de erros. Nós estamos aqui para aprender. Nós não nascemos já prontos, sabendo de tudo. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então nós temos que tentar, cada dia, sermos um pouquinho melhores que nós fomos ontem. Como a Lana aqui está dizendo, o nosso orgulho muitas vezes ainda nos impede de perdoar. Porque às vezes a gente se sente superior à pessoa. Mas aquela pessoa também já errou. Aquela pessoa está aprendendo como nós também estamos. E acredito que no mundo onde tudo acontece tão rápido, onde temos muitas informações ao mesmo tempo, às vezes nós não conseguimos assimilar tudo que acontece. Então muitas vezes nós temos que respirar, desacelerar um pouco para poder entender a situação. E Jesus fala, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Jesus responde, não, 70 vezes 7 vezes. Se a gente fizer essa multiplicação, fica 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70, fica um número muito grande. Eu fiz uma parcela assim na calculadora, dá mais de 8 trilhões de vezes. Então veja quanto nós temos que perdoar. Perdoar sempre. O perdão ele deve ser infinito. Às vezes nós não conseguimos nos reconciliar com a pessoa. Como no próprio Evangelho fala, se nós temos alguma desavença com alguém, se alguém nos feriu, procurar a pessoa. Não gritar aos 7 ventos o que aconteceu, difamar a pessoa, caluniar, mas procurar a pessoa. Dizer, olha, você fez isso, eu não gostei, então a próxima vez tenha mais atenção, tenha mais cuidado. Porque do mesmo modo que nós podemos dar essa dica para essa pessoa, a pessoa também pode futuramente nos dar esse toque. Falei, olha, você está se comportando mal, não faça assim que tá feio. Nós também temos que ajudar para que nós possamos ser ajudados. Perdoar não é excluir a experiência, mas perceber que o fato que ocorreu não desperta em você um sentimento ruim. Perfeito, Serena. Porque perdoar é algo que demora. Perdoar não é acordei hoje, perdoei fulano. Perdoar é um processo lento e às vezes doloroso. Nós temos que passar por cima do nosso orgulho para poder perdoar a pessoa. Então muitas vezes é melhor você estar certo ou você estar em paz. Então mesmo que a pessoa, que nós estejamos errados, nós estamos nos sentindo ofendidos, por que não vamos tentar perdoar a pessoa? Nós estamos aqui para aprender. Nós reencarnamos, sabendo que nós estaremos aqui sendo constantemente expostos a provas e expiações. Nós estamos aqui para melhorar. E esse processo do perdão é uma experiência que todos nós temos que passar. Pessoas, espíritos evoluídos já sabem fazer isso. Nós estamos em processo. Então, vamos tentar aproveitar cada oportunidade de dor para diluir essa raiva, essa revolta contra uma pessoa. Se nós naquele momento não conseguirmos, então vamos nos afastar um pouco, respirar
Mas se você perceber que é algo que você não consegue de jeito nenhum, ok. Não se obrigue a se humilhar para uma pessoa, para querer o perdão dela. Até porque o perdão, ele é algo unilateral. Se você perdoa uma pessoa e ela não lhe perdoa, isso já cabe a ela não lhe perdoar. Essa responsabilidade já é dela. Se da sua parte você fez o possível para se reconciliar, de se desculpar, de tentar retomar algum tipo de relação, ok, sua parte você fez. Você cortou essa ligação de raiva, de ódio, e você se libertou desse sentimento. Que é o que nós precisamos fazer sempre. Tentarmos deixar dentro de nós sentimentos bons, sentimentos que façam a gente crescer. Eu acho que acima de tudo é algo que o mundo precisa muito. De sentimentos bons, de boas energias, que nós possamos encher a nossa atmosfera de boas energias. Uma energia coletiva, de fé, de amor, de caridade e de perdão. Perdoar sempre. 70 vezes, 7 vezes. É muito. Jesus, no momento de sua maior humilhação e de dor, crucificado, ele olhou para nós, olhou para o alto e disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, se Deus, Jesus, com tantas provações nos perdoou, por que nós não vamos perdoar nosso irmão? Ele também está aqui para aprender, não é? E lendo um pouco no Livro dos Espíritos, na questão 887, disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência da simpatia entre os espíritos? Sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Não por este meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Acho que esse vai ser, inclusive, abordado amanhã, mas quis dar já uma ilustração sobre isso. E lendo sobre perdão, que ler sobre perdão é muito bom, falar sobre perdão é bom. Difícil é aplicar. Realmente, que quando a gente é ferido, a gente é ofendido, a gente fica ressentido, a gente fica com raiva, a gente nunca mais quer ver a pessoa. Mas vamos tentar não nutrir esse sentimento na gente. Porque não vai fazer bem a gente, não vai fazer bem a pessoa, não vai fazer bem ao coletivo. Então vamos sempre perdoar. É algo devagar, é algo lento, é algo que nós temos que trabalhar em nós mesmos. Por mais que às vezes tenha situações que a pessoa diz: meu Deus, mas você é besta de perdoar essa pessoa. Mas por que eu sou besta? Eu não quero que me perdoe também? Vou dar o benefício da dúvida para a pessoa. Se ela errar de novo, se ela insistir no erro, a opção é dela. Então, vamos tentar trabalhar esse processo do perdão na gente, né? E lendo sobre perdão, pesquisando, eu vi um samba enredo da escola. Deixa eu ver aqui. Perdoar não significa fraqueza, e sim nobreza de alma. Justamente, Ana. Vou ficar devendo aqui. Era um samba enredo da escola de samba Mancha Verde de São Paulo,
que o samba enredo era justamente sobre perdão. Teve um problema técnico, não vou conseguir mostrar. Mas essa era a mensagem, os comentários que eu gostaria de fazer sobre um tema tão importante e vai continuar ainda a ser abordado amanhã. É lindo perdoar, realmente, Renata, é divino. É algo superior que nós temos que trabalhar em nós mesmos, né? Então era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Agradeço mais uma vez a casa por essa oportunidade. Todo dia fazermos o Evangelho no Lar, nos encontrarmos, para a gente pensar um pouquinho, da gente respirar, se conectar com algo maior e continuarmos essa nossa jornada, né? Hoje é segunda-feira, primeiro dia útil da semana. Então, tenham todos um bom dia, uma boa semana. Vamos fazer agora nossa prece final para a gente finalizar o Evangelho de hoje, tá bem? Querido Mestre Jesus, lhe agradecemos, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de fazermos o Evangelho. Que hoje nós possamos ser um pouquinho melhor do que fomos ontem e graças às suas mensagens nós possamos, Senhor, a cada dia sermos melhores. Acho que cortou aqui. Então, gente, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Tenham um bom dia, tenham uma boa semana. E amanhã estaremos aqui de novo, reunidos para fazermos o Evangelho, tá bom? Tenham um bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau.